Hoje nosso texto ele está no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículos 14 até 17. Versículos 14 a 17 do capítulo 5, segundo livro dos Reis. Diz assim o texto: Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, o profeta recusou. E disse então Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nem outro Deus, senão ao Senhor. Essa é a história de Naamã. Eu só li esses versículos porque é aqui que nós vamos trabalhar o nosso argumento. Esse texto, ele situa-se nos tempos do Reino do Norte, Israel, durante o reinado de um rei que se chamava Jorão. Nós estamos falando aí entre 853 a 842 anos antes de Cristo. É muito tempo. Ainda mais se formos perceber aonde nós estamos hoje a partir de Jesus Cristo, nós estamos falando de uma sociedade que a gente lê, mas não consegue realmente compreender toda uma estrutura e uma forma de viver. Mas é essa época. Nessa época, os reis de Israel, preocupados em fazer do seu povo um Estado e em marcar o lugar desse povo no xadrez, no tecido político do Oriente Médio mais antigo, mais remoto, eles mantêm, por essa altura, relações diplomáticas estrita e intensa com todos os povos e nações ao redor, ali da região da Palestina. Em termos religiosos, essa política produziu uma entrada de crenças, de cultos, de fé, né, dentro do coração do israelita, ou seja, aquele que havia aprendido a servir somente o Deus que os tirou, que havia os tirado do Egito, Deus que tirou-os da escravidão. Então, nessa relação diplomática, como houve um fluxo de vai e vem de povos, os reis de Israel começaram a perceber que, entre o seu povo, alguns começavam a assimilar os valores religiosos das outras nações. Logo, levantaram-se os profetas com medo de que ameaçasse a integridade da fé do povo de Israel, que colocasse para trás tudo aquilo que eles construíram ao longo dos anos. Mas, apesar desse rei que reinava nessa época aqui, Jorão, ter tirado as estátuas que o seu pai tinha erigido para esses deuses, um desses deuses era Baal, conforme nós encontramos lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 2, é uma época em que os deuses cananeus de toda aquela terra de Canaã assumem um grande protagonismo. E Baal, que vamos dizer assim, é o deus-chefe, é o deus central, substitui a ideia de Deus que libertou o povo dele do Egito. Então, Baal sai Deus, aquele que libertou do Egito, e entra esse Deus Baal no coração e na vida de muitas famílias do povo de Deus naqueles dias. Nessa fase, nesse momento da história difícil pela qual passava esse povo, havia um profeta chamado Eliseu, que assumiu uma transição profética como grande defensor da fé
e ele continuou a obra do seu antecessor, que se chamava Elias. Quem era Eliseu? Eliseu fazia parte de uma comunidade de filhos de profetas. Se você tiver curiosidade de anotar aí agora, você vai poder ver isso no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 3, 4, 1 também. Tratava-se de provavelmente ele ser parte de um círculo profético cujos membros eram seguidores incondicionais desse Deus que havia trazido libertação ao povo lá atrás no Egito. E aqueles em quem o povo buscava apoio face ao abuso de reis inescrupulosos que oprimiam o seu próprio povo. Uma das histórias relacionadas ao período desse profeta Eliseu está descrita aqui nesse capítulo que nós lemos, o capítulo inteiro, capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Havia um general do exército da Síria chamado Naamã. Ele era considerado um herói de guerra, era aclamado por todos os sírios, e pessoas de outras nações o conheciam porque ele era muito hábil, ele tinha uma engenhosidade tremenda para poder fazer a guerra, acuar os inimigos, fazer espreitas, e ele conseguiu ganhar tudo aquilo que ele comandou. Mas ele tinha um problema, além da fama e da sua capacidade, que poderia trazer limites severos na sua vida. Ele era leproso. Hoje, nos nossos dias, já há algum tempo, o diagnóstico da enfermidade seria hanseníase, uma doença que, na época desse general e por alguns séculos depois dele, não tinha cura. As pessoas que eram reconhecidas pela lepra, eles eram colocados numa cidade à parte, distante da família, distante dos governos, eles viviam completamente à parte, pelo medo do contágio. Essa história, então, narra que havia uma jovem menina, escrava, israelita, que trabalhava na casa desse general, Naamã. Em algum momento dessa convivência, dessa menina escrava, serva, dentro de casa, ela percebeu essa doença, a doença do seu patrão. Quem sabe, o texto fala que quem levou essa questão para ela foi exatamente, possivelmente, a esposa de Naamã. E ela chega e diz para a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A esposa contou para o marido, Naamã, e Naamã rapidamente procurou o rei da Síria, o seu rei, falando sobre esse profeta. O rei autorizou, escrevendo uma carta ao rei de Israel, que Naamã levou pessoalmente em mãos. E a mensagem do rei, parte da mensagem do rei nessa carta, dizia o seguinte: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Para o rei isso era importante também, porque se Naamã viesse morrer, o que aconteceria? Ele perderia um grande instrutor de guerra. O rei de Israel entendeu, recebeu a carta, entendeu a carta como uma provocação pública. Ele não viu como um ato de misericórdia, de ajuda, mas ficou com medo de que, no meio daquele conflito, das diplomacias, na verdade, o rei da Síria, que era chefe sobre Naamã, queria criar alguma situação para causar entre as duas nações um problema para justificar uma guerra. Quando Eliseu soube que o rei não havia aceitado a hipótese de pegar Naamã com o Eliseu e levá-lo até o profeta, Naamã disse assim para o rei: envia ele para mim, pode mandar Naamã aqui. Elias disse ao rei assim:
envia-o a mim, que ele saberá que há profeta em Israel. Uma palavra que faz uma ponte com o que a menina escrava já tinha falado para a esposa de Naamã. Eliseu mandou apenas, Naamã foi com Eliseu, e quando chegaram no lugar onde Eliseu morava, Eliseu mandou apenas que Naamã se banhasse, mergulhando 7 vezes no rio Jordão. Depois que há um problema que Naamã não queria aceitar, porque o rio era muito sujo, e ele também talvez tenha tido um problema, fala assim, peraí, eu vou aceitar uma ordem de um profeta, mas enfim, ele o fez. E agora, em seguida, a gente vai ver como é que essa história se desenrola. Nós temos, a partir desse ambiente, algumas mensagens interessantes nesse texto. A leitura que nós fizemos descreve a cura do sírio Naamã, o grande general, e as reações das várias pessoas envolvidas. Mas, mais do que apresentar uma reportagem do acontecimento, os autores do texto quiseram tecer algumas considerações que também pudessem ajudar os israelitas, seduzidos pelo culto a Baal, a descobrirem ou a redescobrirem os fundamentos da fé no Deus que os havia tirado do Egito. Então, a primeira mensagem desse cenário, desse ambiente, tem a ver com os profetas, aqueles que eram responsáveis para o ensino, e os mestres também, os sacerdotes de Israel, porque eles quiseram deixar claro que Deus era o único Senhor da vida, e que além do Deus que os tirou do Egito, não havia outro Deus que fosse capaz de sustentar o seu povo. Eles fizeram isso acreditando que Deus tem um projeto sempre presente de libertação, não importa qual a circunstância. A melhor libertação não é a assimilação. Não era se misturar. Não era se tornar eclético. A melhor reação do povo diante do sofrimento era continuar confiando de que Deus que um dia libertou vai continuar libertando aqueles que estão em sofrimento todo o tempo da vida. Uma classe de pessoas dentro de Israel, eles acreditavam que Deus estava presente, mas mais do que presente, Deus estava atuando na vida e nas circunstâncias, não somente das pessoas, das famílias, mas de toda uma comunidade, de toda uma nação. E o incentivo é porque eles acreditavam que Deus é como se fosse uma fonte de água, que num lugar tão difícil de se encontrar água, de repente é encontrada e dali explode água para todo lado. Eles diziam assim, Deus é assim. Explode quando a gente nem está procurando por ele intencionalmente. E Eliseu era uma dessas pessoas que queria que os israelitas reconhecessem isso. Como o próprio Naamã veio reconhecer. Essa história, ela tem um peso muito grande para gerações posteriores a este fato. E ela está registrada para que o povo falasse assim, puxa, um homem que não tinha nenhum compromisso com o Deus que nos tirou do Egito, ele acabou se encurvando a esse Deus, se entregando a esse Deus. Então, esse era um propósito, era uma razão. Aqui está uma mensagem fundamental à luz dessa narrativa. Mas, em segundo lugar, os responsáveis de educar o povo dentro de Israel queriam também mostrar que a intervenção salvadora de Deus não é uma ação meramente circunstancial, que apenas resolve os problemas externos. Acima e muito acima disso, é uma ação que atua no nível profundo, na interioridade, na consciência, no desejo, na vontade, e que transforma radicalmente a vida de todo ser humano. Naamã não ficou só curado de uma doença física que punha risco na sua vida e que roubava-lhe a sua fama, mas a intervenção de Deus
saldou-se numa transformação plena que fez do sírio Naamã uma nova pessoa, não só marcada no seu corpo, mas profundamente marcada no seu mundo interior. Diz o texto no final da história que ele abandonou todos os ídolos de Baal. Ele abandonou todas as crendices e ele passou a servir o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Um sírio abriu o coração e a alma e passou a acreditar e dar a vida e viver a sua existência a partir do Deus que tirou o povo de Israel do Egito. A expressão dessa mudança radical nesse texto é a afirmação que Naamã faz, quando ele diz lá no versículo 15, não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. E diz ainda mais que nunca mais irá oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel. Isso está no versículo 17 do capítulo 5. Mas, em terceiro lugar, uma outra mensagem. A história deixa claro que a oferta de redenção não é um dom exclusivo, reservado a alguns privilegiados ou uma raça especial. Naamã é sírio e, portanto, um inimigo tradicional do povo de Deus de Israel. Mas Deus não faz distinção de pessoas e oferece a todos, sem exceção, a sua graça e a vida que ele tem para fazer correr em nossa existência. O que é decisivo é acolher o dom de Deus, o presente de Deus, a graça de Deus e permitir-se ser transformado por esse Deus que nos ensina a ser diferentes. Um outro ensinamento que temos, uma outra mensagem que extraímos aqui, tem a ver com os redatores que escreveram esse texto, já para uma geração bem depois dessa história aqui, né? Destaca a gratidão de Naamã. Essa é uma mensagem também de gratidão. É uma história de redenção, mas também é uma história de gratidão. Naamã, liberto do mal que o incomodava, ele quis agradecer a sua cura, cumulando Eliseu de presentes. O profeta que Deus usou para curar. Mas, depressa, percebeu, por ação do próprio Eliseu, que o ajudou a ver claro que não era um homem que tinha de agradecer o dom da vida, mas sim a Deus. E a sua gratidão não foi apenas um muito obrigado. A gratidão foi uma adesão, uma entrega plena e completa a Deus. Os redatores sugerem que é essa a resposta que Deus espera de mim e de você em todas as circunstâncias da nossa existência. Sobretudo, quando a gente se faz ou se pensa ser muito corajoso, muito habilidoso ou muito poderoso e esperto para resolver as situações e chegamos à conclusão de que nós não conseguimos, ao invés de insistir e de deixar o orgulho nos convencer de alguma coisa, esse texto nos convida a tirar a nossa máscara, a nossa realeza, a nossa roupagem, como Naamã fez, e se jogar nas águas de cura. Naamã lutou para mergulhar no Jordão porque eram águas barrentas. Ele falou, eu tenho o rio mais límpido e mais cristalino onde eu moro. Só quando ele tirou essa roupagem e falou, não, eu sou uma pessoa em problema, em necessidade. Eu preciso que o meu orgulho seja quebrado. Somente nesse momento que ele pode perceber e ganhar essa graça de cura e de restauração de Deus. Por fim, ainda olhando para a mensagem desse texto,
Atente na atitude de Eliseu, que nunca manifestou qualquer vontade de se aproveitar da intenção e nem da intervenção de Deus em favor de Naamã para benefício próprio. Ao recusar aceitar qualquer presente das mãos de Naamã, Eliseu dá um recado para todos nós, que não é ele, mas a Deus que o general sírio deve honrar. É provável que aqui os redatores estejam fazendo uma denúncia meio irônica aos líderes, aos religiosos de Israel da época, sempre preocupados em utilizar Deus em benefício de seus esquemas egoístas. Meus irmãos, nós podemos usar Deus de formas diversas, não só dessa maneira. E nós precisamos ter muita sensibilidade, sabedoria e coragem para discernir em nossa vida o que revela que nós estamos mais interessados com esquemas interesseiros do que em ser transformados por Deus. E eu queria fazer um apelo que eu nunca fiz na minha vida aqui. Que, pelo amor de Deus, você não seja uma dessas pessoas que seja capaz, que tenha a coragem de dedicar-se àqueles que proclamam o Evangelho, dizem que proclamam o Evangelho em qualquer circunstância, em qualquer denominação, que usa sempre a ideia de que você será recompensado por Deus pelo bem que você fizer a Deus. Eu não posso fazer bem em nada a Deus, nenhum. O que o Evangelho me ensina é que eu preciso de todo o bem da graça, do perdão e do amor de Deus. Porque eu estou enfermo como ser humano. Eu estou enfermo como ser humano. Como que a gente atualiza tudo isso nessa noite, indo para o final? A reflexão e a partilha desse texto pode fazer a gente considerar algumas coisas importantes. Primeiro, essa leitura que fizemos nos convida, antes de mais nada, a tomarmos consciência de que Deus é Deus. Ele não é Deus porque eu faço Deus. Ele não é Deus pelo que eu entendo sobre Deus. Ele é Deus a despeito do que eu penso sobre ele. Ele é Deus apesar de toda a elucubração, de toda a avaliação, de todo o estudo meticuloso que qualquer grande teólogo possa fazer sobre ele. É por isso que eu sempre posso discordar. É por isso que o Evangelho sempre me alerta e levanta uma bandeirinha para dizer o seguinte: cuidado. Tomar consciência de que Deus é Deus, ou seja, desse Deus que tem um projeto libertacionário para a minha vida, para a vida de todo ser humano, que nós recebemos pela graça, pelo amor e pela vontade livre dele de querer fazer isso. A constatação desse fato atinge uma importância primordial numa época em que somos diariamente convidados a colocar a nossa esperança e a nossa segurança em ídolos, em Baals, de que pensamos garantir solução para os negócios, para o mal olhado, para a inveja, para os males do amor, para o insucesso nos negócios. E aí cada um pode continuar essa lista
Para a maioria são o dinheiro, para outros o poder, para outros a moda, o comodismo, o conhecimento, o êxito, a casa com piscina, o carro mais caro que eu puder comprar, nem que eu tiver que ficar pendurado em dívidas. É em Deus que colocamos a nossa esperança de vida plena ou há outros ídolos que nos seduzem, que dirigem a nossa vida e que são a nossa esperança de realização e de felicidade? Atualizando ainda, convém também não esquecer que a proposta de salvação que Deus faz e destina a todos os homens e mulheres, sem exceção. Deus não é um Deus dos bonzinhos, dos que se acham certinhos. Deus não é mais Deus dos presbiterianos, nem dos batistas, e por aí vai. Aqui Deus é mostrado como aquele que oferece humanização da vida a todos e que a todos ama como filhos e filhas amados. Para Deus não existe gente politicamente correta. O que existe são seres humanos que estão marcados no corpo e na alma por uma doença, por uma enfermidade, e que precisam se banhar na graça libertadora de Deus. Daqui resultam duas coisas importantes. A primeira é que não basta ser batizado. Não basta a oficialidade nossa na relação com uma comunidade de fé. Porque mesmo que estejamos assim, batizados, firmes numa comunidade de fé, é muito fácil a gente ver se prescindindo de Deus e vivendo às margens daquilo que Ele quer para a nossa vida. Eu sei que eu e você temos encontrado muitos crentes e às vezes a nós mesmos que nos autonominamos mais fiéis do que os outros, pelo nosso discurso que nós aceitamos ou pelos discursos dos iguais que nós aceitamos e pela recusa dos discursos diferentes. Todas as vezes que agimos assim, nós estamos prescindindo de Deus. A terceira mensagem de atualização. A história do Sírio e Naamã levanta ainda, como falamos, a questão da gratidão. É preciso que nos percebamos que tudo é dom de Deus, do amor de Deus, da livre vontade de Deus, e não da minha conquista, não do meu mérito. Não é uma recompensa de alguma coisa que eu considero ser boa e que eu consegui tocar o coração de Deus e agora então Deus vai me recompensar. A pergunta que a gente precisa fazer é se estamos conscientes de que é de Deus que recebo tudo e manifesto-lhe a minha gratidão pela sua presença, pelos seus dons, pelo seu amor, pela acolhida que Ele faz a mim. E, por fim, aqueles que recebem de Deus carismas para colocar em serviço dos irmãos, como Eliseu fez, nós nos vemos e nos colocamos na posição de pessoas que querem servir a Deus, ou nós só somos consumidores de religião? Nós só queremos ouvir coisas boas, queremos só ser curados, queremos sentir coisa bonita na minha vida, queremos ter sensações maravilhosas de que Deus está conosco, queremos receber as bênçãos de Deus, queremos ter vitória em Deus, mas a grande questão desse texto é se estamos dispostos a servir, de nos dedicar, de nos entregar, de trabalhar operosamente
nos campos, nas possibilidades que Deus abre para mim e para você cada dia da nossa vida. Não foi em vão que Jesus, mais tarde, vai dizer: são poucos os trabalhadores. Muitos estão preocupados com a sua própria vida, em manter o que tem, em saborear o que tem, em se deleitar do que tem. Mas Deus continua a nos pedir, a nos chamar e a nos dar o privilégio de poder colocar o coração, a vida, o tempo, os conhecimentos à disposição do serviço do reino de Deus. Isso foi tão sério para Eliseu que ele fez uma intervenção junto ao seu rei, quando o rei não quis permitir que Naamã fosse até Eliseu. A menina serva, que está nesse texto, sem nome, não tinha nenhum poder. Ela era escrava, desprovida de liberdade, de boa roupa, da melhor comida da casa, desprovida da família, distante, só. Ao longo dos séculos, desde esse evento, ela tem sido uma proclamadora singular, conduzindo outros, até mesmo seus inimigos, a Deus. Olha que servidora tremenda. Quando ela podia estar curtindo e alimentando-se apenas da dor, do sofrimento, das saudades e daquele ressentimento. Ela podia querer desejar a morte para quem a escravizou. Mas ela arranja um caminho de vida, de cura, de redenção, de salvação. E porque ela manteve fé, viveu a fé, mesmo no isolamento e nas adversidades, ela põe o seu coração, a sua alma, o seu amor a Deus, a serviço do bem-estar do seu verdugo. E eu termino dizendo, mais de 1000 anos depois dessa história, lá em Jesus já, talvez, eu não estou fazendo uma afirmação, estou dizendo, talvez, Cristo pensasse nessa jovem alma e corajosa, em particular, quando ele disse, deixe as criancinhas virem a mim, e não as impeçam, pois é a tais que pertence o reino dos céus. O convite hoje para mim e para você é que, se estivermos na posição de Naamã, que possamos ir à presença de Deus, nos despir e dizer, Deus, me transforma. Se estivermos na posição do profeta, é ter a coragem de servir, mesmo que temos que chegar em circunstâncias de desafiar situações ou pessoas em função do bem que a gente pode fazer para os outros. Às vezes não são nem as pessoas de situações externas que se constituem, que faz às vezes do rei de Israel. Às vezes somos nós mesmos. Para nós está o chamado de sermos como essa menina, quando ela tinha tudo para viver uma vida de rancor e produzir nela o ódio. Ela se coloca e fala como uma pessoa que quer o melhor para aquele que faz mal a ela. Essa é a mensagem, ou uma das mensagens desse texto fantástico que conta a história, não só de Naamã, a história de Naamã, de Eliseu e de uma menina. É a minha história também. Eu me vejo em cada um deles. E quando eu me vejo em cada um deles, eu sei que eu preciso ouvir alguma coisa de Deus.
E eu espero que você possa também ouvir cada um deles.